Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de ergonomia, essas aulas que acontecem todas as quintas-feiras. E como essa é a nossa primeira aula, deixa eu te explicar como que isso vai acontecer na prática, como que isso vai acontecer semanalmente, tá? Se você já é nosso membro da Academia do Ergonomista, nossa comunidade de ergonomistas, essas aulas ficam disponíveis lá dentro da área de membros. Então, assim que você quiser assistir, em qualquer momento, basta você assistir essas aulas lá. Se você está assistindo pelo YouTube, ao vivo, ou se você está assistindo ao longo da semana, essas aulas elas ficam disponíveis por uma semana. E aí ela sai, né, do ar e ela só fica disponível na Academia do Ergonomista. Então, se você está acompanhando essa aula pelo YouTube, aproveita, né, compartilha, porque ela fica disponível por apenas uma semana e depois ela fica disponível somente para membros na Academia do Ergonomista. Outro ponto importante. Nosso intuito aqui, nosso objetivo, é trabalhar as questões mais práticas da ergonomia. Então, é importante, né, que você que é membro da Academia do Ergonomista, né, que já faz parte da comunidade, que tenha visto, né, que visualize lá os conteúdos, que faça os cursos, para que depois a gente possa colocar em prática essas questões que a gente vai falar aqui, tá? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a parte inicial da questão ergonômica, né, da análise ergonômica, que envolve a demanda e que envolve a identificação de perigos. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer algumas planilhas que os nossos membros lá já têm disponíveis e depois eu vou deixar uma outra planilha disponível na área de membros para que vocês possam baixá-la. Tá legal? Então, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Thiago Pegatin, eu sou professor e ergonomista desde 2005 e eu ajudo, né, ergonomistas, ajudo os profissionais a atingirem a alta performance, isso é, gerar mais resultados na metade do tempo. Mas a gente só consegue fazer isso se nós tivermos instrumentos, se nós tivermos metodologias, e é basicamente esse o nosso intuito. Tá? Então, essas nossas aulas de quinta-feira, elas terão esse objetivo, de trazer aplicações mais práticas para vários conceitos que nós temos já em ergonomia. Tá legal? Então, vamos lá para nossa aula. Aqui, então, esse é o nosso escopo de avaliação. Nossa análise ergonômica do trabalho, ela é baseada em 4 etapas. Tá? Então, nós temos na etapa 1 o mapeamento inicial, na etapa 2, as avaliações qualitativas. Na etapa 3, as avaliações quantitativas. E, por último, o plano de ação, que seria a etapa 4. Nessa aula de hoje, o que nós vamos focar? Exatamente aqui, ó, nesse mapeamento inicial, tá? No entendimento da demanda, na elaboração dos grupos homogêneos de exposição e também na identificação dos perigos. Nós não vamos aqui fazer descrição de tarefas, requisitos técnicos, que isso é basicamente você ir para a empresa, fazer essa verificação, né? Pegar todo tipo de documento que é importante para a sua análise, para a sua avaliação. Então hoje nós vamos focar justamente aqui, ó, nesse entendimento da demanda e na identificação de perigos. Ao longo das nossas próximas aulas, nós vamos trazer também a aplicação de algum questionário, ferramentas, métodos que nós temos lá dentro da Academia do Ergonomista. Tá legal? Então nós não vamos hoje falar sobre essas questões relacionadas à mensuração, a diagnóstico, a plano de ação e assim por diante. Tá legal? Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Quando a gente fala, então, só uma questão mais para a gente se situar, né? Quando a gente fala de reformulação da demanda, nós temos que entender que a demanda é uma solicitação da empresa para a realização do estudo, para a identificação de riscos, para atendimento a uma notificação legal. Então, existem vários objetivos para que uma empresa venha solicitar, né, para nós, ergonomistas, o trabalho de avaliação, o trabalho de uma intervenção. Tá? Mas é importante que, quando nós vamos começar esse estudo, que a gente consiga discutir esses objetivos. Então, deixar claro, né, em conjunto com a empresa, por que de fato ela precisa de uma análise ergonômica? Por que ela quer realizar essa análise ergonômica? Por que ela precisa realizar essa análise ergonômica?
Vejam, é uma questão simples, né, ou que parece muito simples, mas é importante, porque uma vez que a empresa te diz, ó, eu preciso realizar essa análise ergonômica porque eu tive uma notificação lá no setor de evisceração, que é uma área dos frigoríficos de frango, né, dos abatedouros de frango. Então significa que, por mais que eu vá realizar a avaliação na empresa como um todo, a demanda oficial, a notificação, foi relativa ao setor de evisceração. Então eu tenho que ter um olhar lá diferenciado, se possível começar lá a minha avaliação, porque se eu não identificar os motivos que levaram a essa notificação, eu não vou conseguir atender a demanda da empresa. Do mesmo jeito, a empresa pode solicitar para o ergonomista uma avaliação ergonômica porque as pessoas estão estão se afastando do trabalho, estão trazendo muitos atestados por conta de dores lombares, né? Por conta de disfunções na região lombar. E aí, se eu fizer toda a minha avaliação, ela pode estar metodologicamente adequada, ela pode estar linda, maravilhosa, mas se eu não responder a essa demanda da empresa, por que as pessoas estão se afastando do trabalho por conta de dores lombares, eu não consegui atender essa demanda da empresa. É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim, ó, Thiago, eu queria comprar um microfone para poder fazer melhor essas transmissões aqui. Você me ajuda? Eu falei, não, claro, eu ajudo. A gente conhece, né, sobre microfone, conhece sobre câmera, iluminação. E aí eu faço um relatório para ele e falo, ó, realmente, ó, as melhores câmeras são essas, a melhor iluminação são essa e o melhor microfone é esse. Vejam, eu coloquei lá que o melhor microfone que ele quer comprar é aquele. Só que eu coloquei mais um monte de coisas. Se eu atender a demanda dele, então, ó, realmente, eu queria esse microfone, mas você poderia ter focado melhor para mim no microfone e me apresentado mais opções. Então, vejam, eu coloquei um monte de outras coisas que não era aquilo que a pessoa queria. Falei sobre os microfones de uma maneira muito simples, muito rasa, e eu não consegui atender a expectativa dele. E aí o que acontece é que nós fazemos isso nas nossas análises em ergonomia. Nós temos que responder à demanda principal de uma maneira muito forte, de uma maneira muito precisa, de uma maneira muito robusta. E aí, claro, as outras solicitações, elas vêm na sequência. E vejam, eu estou dizendo aqui quando nós temos uma demanda específica. Porque muitas vezes a empresa também não tem essa demanda específica. Ela só sabe que precisa realizar análise ergonômica. Ó, apareceu aqui no meu PPRA que eu preciso realizar essa análise ergonômica da NR17, então eu preciso fazer isso, eu nem sei como fazer e tal. Então, quando a demanda é inespecífica, nós precisamos discutir os objetivos, mas nós precisamos ter isso mais por conta de onde nós vamos chegar, quais são os resultados esperados, e aí sim nós alinhamos as expectativas, né, da empresa, alinhamos as expectativas dos trabalhadores, né, se for possível, obter aceitação, e as responsabilidades. Vejam, ó, nós vamos realizar essa avaliação ergonômica e nós vamos entregar para você um relatório. A implementação disso, o resultado prático disso, as intervenções, são de responsabilidade da empresa. Isso é sempre, tá, pessoal? E é importante que isso fique claro, tanto no seu relatório, que você discrimine lá quais são as responsabilidades suas, né, como prestador de serviço, e da empresa, que foi a contratante, e é importante que isso também fique claro para a empresa numa primeira reunião, sobre quais são as ações possíveis, qual é o desenrolar o resultado da avaliação ergonômica. E aqui nós vamos ter um diagnóstico que eu chamo de nível 1. Nós vamos ter uma primeira imagem, uma primeira ideia de tudo aquilo que nós precisamos realizar na empresa, de tudo aquilo que nós precisamos desenvolver enquanto ergonomistas. Tá legal? Então, continuando. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Eu costumo deixar essa tabelinha, mas é para que vocês transformem isso, se for o caso, realmente num checklist, tá? Se for o caso, eu até vou fazer isso, tá, pessoal? Eu até vou fazer isso. Eu vou criar um checklist com esses itens aqui, que
a gente já passou nas nossas aulas e que eu estou apresentando aqui para vocês. E eu vou deixar esse checklist também lá na área de membros para que vocês possam fazer o download, tá legal? Esse checklist para que você possa identificar realmente quais são os setores existentes, as funções, só para você ticar, ó, isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu não coletei ainda, isso eu não vi, não para que você possa ter um material gigantesco nas mãos, mas para que você possa realmente entender, ó, isso aqui eu já fiz, check, 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 para que você possa entender e acompanhar com a maneira mais efetiva, tá legal? Então aqui, ó, os setores, né, as funções, os objetivos de curto, médio e longo prazo. Veja, parece uma coisa boba, tá, pessoal? Mas é importante entender o objetivo da empresa e alinhar a nossa análise ergonômica com essa questão. Eu já contei isso algumas vezes, não sei se quem já ouviu, né, vai ouvir novamente, mas quem nunca ouviu, eu já prestei serviço para uma empresa, um frigorífico de aves, e nós estávamos fazendo a avaliação do setor de evisceração. Era uma avaliação bem particular. A gente estava avaliando, por exemplo, a questão de força manual das pessoas de manhã e à tarde, para ver se ao longo do dia as pessoas perdiam muita força decorrente da sua atividade de trabalho. Nós estávamos fazendo também a coleta na segunda-feira e na sexta-feira, então isto é, no início da semana e no final da semana, para ver se ao longo da semana também tinha perda de força. Então a gente fazia dinamometria manual, a gente também fazia avaliação de dor, para ver se isso era pertinente, né? E nós tivemos resultados muito legais, tá? Só para você, resumidamente, para vocês terem uma ideia, isso foi inclusive tese do meu mestrado, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, basta colocar aí na busca aí, mestrado Thiago Pegatin, vocês vão encontrar essa dissertação minha, né? Como eu disse, ela foi alvo justamente desse estudo, mas o que a gente percebeu foi muito interessante. As pessoas, elas tinham essa perda de força ou a avaliação de dor, ela era mais acentuada, principalmente quando as pessoas começavam a trabalhar. Então, nos 3 primeiros meses, mais ou menos, as pessoas tinham mais dor e tinham uma perda de força acentuada. Depois de 3 meses, até mais ou menos um ano e meio, isso se estabilizava. Então, as pessoas não apresentavam mais os sintomas, elas não apresentavam mais essa perda de força. E lá, perto de 2 anos quase de atuação na empresa, ela começava de novo a sentir os efeitos. As dores começavam a aumentar, a perda de força se acentuava em algumas pessoas e a gente chegou à conclusão que realmente o corpo tinha uma fase de adaptação enquanto estava se acostumando com aquela nova atividade, com os movimentos, as posturas. Depois de um tempo em que ele já estava acostumado, né, tinha o efeito de acomodação, a pessoa trabalhava, né, naturalmente, só que depois de um tempo o corpo começava a não aguentar, o ritmo era intenso, aplicação de forças, então ele começava de novo a sentir, a ter esses sintomas. Então foi muito bacana. E vejam, você pode me perguntar, nossa, Thiago, então esse estudo realmente trouxe resultados muito bacanas lá para a empresa, né? Pelo contrário, quando a gente acabou esse estudo, eu entreguei lá para o Tec Segurança na época, ele falou assim, Thiago, infelizmente eu recebi a notícia que o setor de evisceração ele vai mudar todo, ele vai sair daqui, ele vai para um outro lugar. Vejam, depois de tudo isso feito, depois de tudo isso pronto, o setor mudou de lugar e todo aquele trabalho que a gente tinha feito praticamente foi perdido. Por que nós não... talvez uma coisa ou outra pudesse ter sido aproveitada, mas aí muda o número de pessoas, muda o ritmo, muda tudo. E por que nós tivemos esse resultado ruim? Porque nós não fizemos esse alinhamento aqui, ó, os objetivos de curto, médio e longo prazo da empresa. A gente não estava alinhado com a estratégia, não sabia exatamente o que ia acontecer. E a empresa também não nos passou essa informação. Então, foi um trabalho muito legal, muito bem feito. Academicamente ficou bacana, só que na prática não trouxe nenhum resultado. Justamente porque tudo mudou. Tá? Então é importante, né, a estrutura, né? Quanto mais dados nós tivermos para iniciar, melhor. Indicadores de saúde, extremamente importante, tá, pessoal? Procurar realmente o número de afastamentos, se há rotatividade muito alta de pessoas,
Se há afastamentos, quais são os motivos desse afastamento, né? As patologias mais incidentes, registro de queixas, tratamentos, enfim. Como eu disse, quanto mais dados, melhor vai ser o nosso resultado, melhor vai ser o desenrolar da nossa avaliação ergonômica. Tá legal? E aí, nós podemos coletar isso de diversas formas, né? Como eu disse, eu vou traduzir isso, né, num checklist para que vocês possam entender, ó, isso eu já fiz, mas é importante, tá? Que mesmo de posse desse checklist, nós tenhamos uma avaliação bem precisa do corpo documental da empresa, ó, principalmente o PPRA e o PCMSO, e na instituição do Programa de Gerenciamento de Riscos, né, do GRO, o PGR, o GRO, esse vai ser o documento que nós temos que avaliar e estar sempre consultando. Esse documento vai ser o norteador da nossa atuação para avaliação de riscos. Se tiver manual de produção, né, consultar a literatura, de repente você vai trabalhar na área metalúrgica, você já encontra várias coisas lá, né, numa montadora, já encontra vários trabalhos realizados. Você vai trabalhar num hospital, você vai encontrar já vários artigos publicados sobre o assunto. Então, é sempre importante ter essa consulta à literatura. E a questão legal, né? A legislação, aquilo que já foi feito, principalmente se a empresa já teve alguma ação, né, que foi desenvolvida e depois parou. Isso é muito comum quando a gente começa a perguntar, né, às vezes a empresa está meio resistente, aí você descobre que lá atrás nós já tivemos um programa de ginástica laboral, ele acabou não dando muito certo, e aí a gente parou, e agora a gente está voltando com a ergonomia. Então, essa questão de associar, né, ginástica laboral, sinônimo de ergonomia, ó, isso não deu certo, isso também não vai dar. Ou então existe uma grande preocupação da empresa, muitas vezes, de que se comece a desenvolver um trabalho de avaliação em ergonomia, e aí eu posso começar a ter uma epidemia de Lerdort, de afastamento, né? Porque muitas vezes a empresa tem receio de que a gente vá lá para a linha de produção, né, e comece a falar com os trabalhadores que eles podem ter lesão. E por que a empresa muitas vezes tem esse medo? Porque talvez algum profissional veio e falou isso, né? Algum profissional foi dar uma palestra e falou que transportar cargas pode causar hérnia de disco. Talvez falou que o trabalho repetitivo pode causar síndrome do túnel do carpo. E vejam, nós temos que ter cuidado com esse tipo de informação, né? De ser irresponsável e atribuir um nexo dessa forma sem que a gente faça uma avaliação. Então, às vezes existe essa resistência por parte da empresa por conta de experiências ruins do passado. Nós temos que entender, né, e saber como contornar essa situação. A partir do momento que você mostra confiança, que você tem método, que você consegue contornar mais facilmente essa condição, tá? Então, nós caímos nessa questão, né, de determinação do GHE. Talvez o primeiro ponto, quando a gente vai definir em termos práticos onde a gente vai avaliar, quantas são as pessoas, é a gente criar esses GHEs. Se for possível, tá, pessoal? Se é possível nós termos grupos de avaliação, quanto mais grupos nós criarmos, né, nós conseguimos determinar, melhor vai ser a nossa análise, mais otimizada vai ser a nossa análise. Menos tempo eu vou gastar elaborando o meu relatório. Só que veja, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque os grupos que já existem normalmente lá no PPRA da empresa, eles não servem, na maioria das vezes, para ergonomia. Muitas vezes em ergonomia nós nem conseguimos criar os grupos homogêneos de exposição. Mas uma vez que eu consigo, eu vou lá e crio. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos supor que você tenha, novamente o exemplo do frigorífico. Você tem lá 10, 15 pessoas que trabalham no corte da coxa. O corte da coxa é praticamente a mesma atividade para todas essas 10, 15 pessoas. Então essas pessoas, elas formam um grupo homogêneo de exposição. Pode ser que você tenha, por exemplo, numa linha de embalagem, em uma linha você tem frascos, por exemplo, de óleo de 1 litro da marca A, na outra linha você tem frascos de 1 litro da marca B, e na terceira linha você tem frascos, né, de óleo de motor, por exemplo, que eu estou dizendo, da marca C. Então, cada linha é responsável por envasamento de uma marca. Mas lá no final da linha, você tem o pessoal que fica fazendo a embalagem, que fica empacotando. Então, coloca essas embalagens dentro da caixa, fecha, sela
e faz o posicionamento num pallet. Apesar de eu ter linhas diferentes para cada marca, os pesos são iguais, as embalagens são iguais, então o final da linha, né, ou mesmo ao longo da linha, todas essas atividades podem ser um grupo homogêneo de exposição, porque as atividades são exatamente as mesmas, só muda a marca do produto A, produto B e produto C. Ok? Então, se eu tenho essas características, eu consigo criar grupo homogêneo de exposição. Se eu não tenho essas características, por exemplo, se o frasco daqui é de 1 kg, 1 litro, né, exatamente 1 kg, e o daqui é 2, pode ser não. E provavelmente eu tenho necessidades biomecânicas diferentes. Eu tenho velocidade diferente, eu tenho movimentação de cargas diferentes, enfim. Aí você vai criar 2 grupos distintos para avaliação. Tá legal? E aí no caso aqui, né, quando eu estiver determinando o meu GHE, eu tenho um ambiente macro. Então vamos supor, esse caso dessas 3 linhas de invase de óleo. Todas elas estão, por exemplo, no setor de invase. Tá? E tem, além dessas 3, tem mais outras tantas. Então esse é o macro ambiente de trabalho. No caso GHE1, pode ser, por exemplo, o pessoal que está abastecendo a linha. Tanto na linha 1, quanto na linha 2, quanto na linha 3. Então o pessoal que está abastecendo a linha é o meu GHE1. O meu GHE2 é o pessoal que está acompanhando o invase. E o GHE3 é o pessoal que está no final da linha. Tá? Então veja que apesar de estarem em linhas diferentes, eles formam grupos homogêneos de exposição. Ou mais ainda, né? Vamos pegar um exemplo mais didático em relação a essa figura aqui. Ó. Eu tenho um macro setor aqui. Por exemplo, esse meu ambiente de trabalho é a área de solda da empresa. Tá? Nós temos uma situação que é bem assim. Tem a área de solda da empresa. Uma área gigantesca lá que tem mais de 100 pessoas que trabalham na solda. Dentro dessa área de solda, eu tenho pessoas, que seria o GHE1 aqui, ó, que trabalham na solda do caminhão. Tá? Eles fazem parte do setor de solda do caminhão articulado. Só que dentro da solda do caminhão articulado, eu tenho, por exemplo, a solda do chassi traseiro. Tá? Então, veja, eu tenho o macroambiente, que é a solda. Depois eu tenho dentro desse macroambiente a solda do caminhão. Dentro desse macroambiente a solda do chassi traseiro. E eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa que faz o que a gente chama de ponteamento. Ele faz o primeiro processo, que é fixar as peças nesse chassi traseiro. O outro faz uma solda de cordão, por exemplo. Então, eu tenho esse GHE3 aqui, por exemplo, que é a solda de ponteamento. Então, olha que caminho, né, nós percorremos para chegar a esse GHE3. E talvez, né, para a segurança do trabalho, esse setor de solda como um todo, as necessidades são as mesmas, em termos de avaliação de temperatura, de ruído, de radiações e assim por diante. Para nós, em ergonomia, a solda do ponteamento é diferente, por exemplo, da solda de cordão, tá? Porque as necessidades são diferentes. Ela é diferente da solda da porta do caminhão. O cara trabalha em pé o dia todo, no outro ele trabalha sentado. Então, normalmente, o que acontece é que na ergonomia nós temos muito mais grupos homogêneos de exposição do que há, por exemplo, na segurança do trabalho. Mas é importante que a gente faça essa distinção, porque senão nós vamos atribuir os mesmos riscos para grupos diferentes, ou nós vamos atribuir riscos diferentes para os mesmos grupos de exposição. Tá legal? Então, e outra, tá, pessoal? GHE, GSE, então GHE seria grupo homogêneo de exposição, e o GSE seria um grupo similar de exposição. Na planilha dos nossos alunos, inclusive, tanto do curso de análise ergonômica, né, ou do curso da ergonomista ISO, onde você utiliza alguns formulários, muitas vezes na planilha também está WA, que é Work Area. Tá? Então, Work é a área de trabalho, seria basicamente a mesma coisa que GHE. Tá legal? Então é importante que a gente faça essa distinção. E aqui eu tenho outro exemplo, né? O setor de montagem, eu posso ter lá a montagem de caminhões, a linha de montagem da cabine e chegar lá a montagem do banco do caminhão. Existe um posto de trabalho lá que só faz a montagem do banco. Existe um outro posto de trabalho que só faz a montagem, faz só a fixação da fiação interna.
Cada uma dessas atividades é uma atividade distinta para nós em ergonomia, tá legal? E normalmente, como eu disse, na segurança, talvez isso possa fazer parte de todo um grupo homogêneo de exposição. Eu trouxe aqui para a gente poder exercitar um pouquinho essa nossa capacidade de identificação de perigos. E aí, pessoal, é muito importante que a gente faça o seguinte, tá? Na nossa metodologia, tanto como eu disse, no curso de análise ergonômica do trabalho, quanto no curso de ergonomista ISO, nós temos basicamente 2 formulários que vocês podem utilizar. Um que é de coleta de campo de análise ergonômica e que tem os itens do E-Social, tá? Ou você pode usar a ISO TS 20646, que é uma ISO voltada para a identificação de perigos também e que nós temos ela já numa planilha, tá? Então, só para a gente entender, né? Eu vou colocar aqui a planilha para nós. Então aqui, pessoal, essa seria a planilha, né, que nós utilizamos. Vocês têm ela no Excel também, né? Mas a planilha de coleta de campo. E essa aqui é com base em todos os riscos do E-Social. Então, quando você estiver fazendo seu mapeamento e você passar pelo setor, quando a gente faz a identificação de perigos, para dizer se há ou não um perigo, é basicamente uma resposta de sim ou não, tá? Então, por exemplo, existem posturas incômodas naquela atividade, quando você está passando, está observando? Existe movimentação de cargas? Existe, por exemplo, vibrações que devam ser investigadas? E se existem, nesse caso aqui da planilha, a gente até coloca uma gradação de exposição. E você pode perguntar para o gestor da área, né, ou para os trabalhadores, se, por exemplo, tem atividade lá de movimentação manual de cargas. Ela acontece muitas vezes ao longo do dia, né? Ela acontece o dia inteiro, e aí você pode fazer a gradação aqui de acordo com o tempo de exposição. 1, 2 ou 3, tá? Então, 1 seria uma exposição muito baixa, 2 uma exposição moderada e 3 seria uma exposição mais elevada, tá legal? Então você vai basicamente anotar, ó. Então existe postura incômoda, se o trabalhador trabalha sentado ou em pé por longos períodos, se tem o transporte manual de cargas e assim por diante, tá? Então você vai anotar aqui e aqui na frente tem um campo de observação. Então, por exemplo, ó, tem a ação de empurrar e puxar cargas. Isso acontece o dia inteiro, então, por exemplo, 3, e aqui na frente, ó, o trabalhador tem que empurrar as caixas de frango das coletas de frango que caem pela calha transportadora, tá? Que é basicamente o que a gente vai ver ali no vídeo, tá bom? Então aqui você faz esse mapeamento. Vejam, a importância de ter um mapeamento é muito grande. Pode ser que você passe em algum setor administrativo, por exemplo, e você identifique que a pessoa já tem lá monitores com regulagem de ajuste, cadeiras com regulagem, espaço na mesa. Então, a princípio, tudo está adequado. Você já pode, dentro dessa avaliação de risco inicial, partir para a ação. Então, por exemplo, ó, você não identificou riscos importantes que precisam ser aprofundados, mas essa atividade, lá na frente, você já vai sugerir que, quando tiver que trocar equipamento, por exemplo, que ele atenda as NBRs específicas para mesas e cadeiras e que você tenha treinamentos e orientação de uso desses equipamentos para os trabalhadores. Então veja, você já vai para a ação. Olha só, se a empresa já fez toda essa adequação de mobiliário da empresa, que a grosso modo é a parte mais que vai trazer mais desconforto aos trabalhadores. Vejam, isso não significa que num segundo momento você não vai avaliar, tá, pessoal? Que você não vai entender, por exemplo, as demandas cognitivas, que você não vai entender as relações de trabalho e assim por diante. Mas você já pode partir para a ação num primeiro momento. Então, nessa análise prévia, se você tem lá 20 setores que atendem, 20 funções que atendem essa necessidade, né, ou que já estão adequados a essa primeira etapa de verificação, você também reduz o número de postos que você tem que avaliar significativamente, tá legal? Então aqui seria essa avaliação com aquele questionário nosso do E-Social. Então você vai passando, como eu disse, é basicamente sim ou não, e faz uma observação ali do que existe naquela tarefa de trabalho. Outro instrumento, né, eu vou aqui aumentar para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. E vou tirar aqui também.
é um instrumento de avaliação da ISO TS 20646, que é, como eu disse, basicamente também um instrumento. Ela tem outros, né, checklists, a gente não vai abordar hoje, né, esses outros checklists, mas nós vamos entender que aqui a resposta também é sim ou não. E nós temos a divisão, né? Então a seção 1 aqui, ó, é focada nas horas e na concentração de trabalho. A seção 2 no tipo de trabalho. A seção 3 nas posturas e movimentos. A seção 4 no espaço, né, de trabalho e fatores da tarefa. A seção 5 nos fatores psicossociais. E a seção 6 nos fatores do meio ambiente. Então, como eu disse, como a resposta é sim ou não, então, ó, a jornada de trabalho, né, ela é longa, mais de 8 horas por dia. Se sim, você coloca, se não, você coloca não, tá? E a gente vai ver aqui ao lado que nós vamos ter um gráfico sendo formado ali. Os intervalos de pausa, né, o descanso, são insuficientes. Os dias de descanso, entre turnos, ó, se há menos de 11 horas de descanso, se acontece isso é item legal, inclusive, tá? Então é importante anotar aqui. Existe, né, atividades de levantar e carregar objetos pesados, só que antes de preencher, então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu trouxe, né, 2 vídeos para a gente poder avaliar, para a gente poder acompanhar, e juntos para fazer o preenchimento desses perigos, tá? Então, melhor do que só falar com vocês, porque vocês têm isso, né, disponível. É só ver quais são os itens, como eu disse, e responder sim ou não. Mas aqui na prática, então, essa primeira atividade, eu vou colocar ela para rodar aqui. Então, eu vou voltar aqui, ó. Essa é uma atividade do frigorífico de frangos, e após o frango ser retirado a asa, a coxa, enfim, toda a parte que vai ser aproveitada, o peito, sobra uma carcaça dele, tá? Essa carcaça, ela vem por uma via transportadora, né, uma nória transportadora, e essa calha que a gente está vendo aqui, ó, ela joga, né, dentro dessas caixas, essas carcaças de frango. E aí, esses trabalhadores que ficam aqui, eles posicionam as caixas para poder coletar essas carcaças. Eles trazem até essa beiradinha aqui, né, onde tem uma outra calha coletora, e aí eles colocam essas caixas, eles despejam, né, esse material nessa calha para poder ser coletada por esse trabalhador que está aqui no canto. Ele vai puxando, né, essas carcaças, e por um sistema de sucção ela vai levar isso para ser utilizado num outro processo, né? Inclusive eles têm uma fábrica de ração também dentro da planta. Mas a atividade deles é basicamente essa. Eles trazem as caixas, posicionam embaixo dessa calha, né, que vai despejando, essa calha vai enchendo essa caixa, eles trazem até essa beirada aqui, né, porque aqui tem um degrau, né, tem um desnível, ó, se a gente observar. Eles viram essa caixa dentro dessa calha, e aí esse funcionário que está aqui atrás vai puxando, né, com uma espécie de um rastelo ali, uma ferramenta de auxiliar, ele vai puxando para que isso possa ser processado num outro trabalho. Então, a atividade ao longo do dia é basicamente essa, né? Percebam que as caixas ficam em cima de um carrinho, né? Esse carrinho tem umas rodinhas, eles colocam aqui várias caixas para poder ficar também em uma altura adequada, e aí eles levam lá para poder fazer esse descarte. Então a atividade é basicamente essa, né? Esse aqui é o descarte do dorso do frango, e aqui é uma operação que é chamada de chute. A atividade é essa. Percebam que tem outras pessoas lá também fazendo esse descarte, tá? Que vem lá do outro setor. Eles vão coletando em outros setores, vão trazendo para cá, e também isso é feito descarte. Mas a gente vai focar nesses trabalhadores aqui, ó. Então, quando a gente está fazendo avaliação de perigo, avaliação prévia, nós temos que identificar quais são os fatores de risco que estão presentes aqui. Eu consigo, nesse primeiro momento, identificar vários fatores aqui que estão presentes. O primeiro deles, existe a movimentação manual de cargas. E de duas formas, inclusive, né? Existe o levantamento de cargas, então ele pega essa carga daqui, ó, posiciona na bancada e gira. Então essa é uma atividade de levantamento de cargas. Existe, então aqui a calha transportadora, né, que eu disse para vocês, ó, que vai trazendo os frangos. Existe
há uma atividade de movimentação, atividade de empurrar e puxar cargas. Eles têm que empurrar esse carrinho até a beirada aqui para poder utilizar. Ah, mas esse aí não é um esforço importante, Thiago. Tudo bem. Perigo é sim ou não. Existe ou não. Porque o perigo ainda não é um risco, tá, pessoal? O mapeamento inicial, nós não estamos aqui ainda fazendo avaliação de risco. Nós só estamos identificando quais são as variáveis que nós vamos utilizar na nossa avaliação de risco. Ok? Então nós estamos identificando, ó, então existe o levantamento manual de cargas, existe a atividade de empurrar e puxar cargas, e eu tenho aqui inclusive ó, atividades com risco de acidente, né? Porque eu tenho um desnível aqui, em que o trabalhador tem que pegar a caixa e muitas vezes ele desce com essa caixa nesse desnível. Então eu tenho também um risco de acidente, que apesar de não ser ergonomia, muitas vezes nós apontamos porque isso interfere diretamente na sobrecarga dele. Para que ele não caia, para que ele tenha uma tensão redobrada, muitas vezes ele faz mais esforço. Tá? Então é importante que a gente tenha isso. E aqui nós vamos ter vários outros perigos. O chão pode ser, sendo liso, também tem o risco de queda. Aqui, se o ambiente for, nesse caso não é, mas se for muito gelado, muito úmido, a gente vai ter que fazer avaliação, enfim, mas a grosso modo, nessa primeira vista, nós vamos identificar aqui então que existe o perigo relacionado à atividade de empurrar e puxar cargas, nós temos o levantamento de cargas e nós temos um risco de acidente decorrente do piso, porque tem um desnível e ele também é escorregadio. Tá? Então basicamente esses três fatores. Ah, Thiago, tem outros? Pode ser que sim, é provável que tenha, tá pessoal? Mas é claro que só observando um vídeo não dá para a gente fazer, né, a avaliação mais completa. Lá na atividade real das pessoas a gente consegue fazer uma avaliação mais precisa. Mas aí de qualquer maneira, então eu identifiquei que há esse tipo de risco aqui nessa atividade. O que nós vamos fazer? Como disse, a jornada de trabalho, né, nós não temos esses outros itens que vão ser feitos, né, lá na análise da demanda, os setores, qual é a jornada, quais são as pessoas, enfim. Nós vamos ter basicamente aqui então, ó, levantamento de cargas e objetos pesados. Eu não vou preencher todos não, tá pessoal? Mas vocês podem preencher todos os como não e só sim aqueles que são mais importantes. Então, nós temos forças acentuadas. Eu não sei se a força é acentuada, mas eu vi que existe. Então, eu vou marcar aqui como sim, porque é um perigo que eu vou investigar. O trabalho monótono ou repetitivo é talvez um item que pode ser feito. Eu não vou anotar aqui, porque lá na coleta prática, no ambiente de trabalho, isso fica mais evidente, né? Posturas desconfortáveis, tal, caminhando de longa duração, vamos lá, espaço de trabalho, aqui ó, piso escorregadio e ou irregular. Tá? Então a questão do piso que a gente encontrou, tanto ele pode ser escorregadio como é de fato, quanto a irregularidade em relação ao desnível, né? Isso pode ser um fator de risco que está relacionado aos acidentes de trabalho. E aí nós podemos ter um gráfico, né? Nós teremos um gráfico mostrando para a gente aquilo que é mais importante, tá? Mostrando para a gente aquilo que é fundamental. Então nesse caso aqui, eu tive 2 itens do tipo de trabalho e eu tive um item dos fatores psicossociais para ser investigado. Tá legal? Vejam que eu tenho aqui uma facilidade muito importante, muito interessante, que é relacionado ao entendimento de onde eu preciso aprofundar a minha análise. Ao entendimento de onde eu preciso atacar, de fato, aprofundar os meus estudos. Porque se você estiver numa empresa de grande porte, é pouco provável que você consiga avaliar tudo de uma vez só. As atividades elas têm que ser priorizadas. Eu preciso entender onde eu preciso atacar primeiro. Isso, inclusive, vai ser objeto de estudo na nova NR17. Nós teremos que fazer uma análise prévia da situação de trabalho e, a partir disso,
nós vamos aprofundando onde é mais importante, tá legal? Deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint, porque nós temos uma outra atividade aqui, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma operadora que está no corte da coxa do frango. Então, a Nória está passando, né, transportando os frangos, ela está fazendo um corte da coxa do frango. E percebam, né, que nessa atividade, o tempo de ciclo é bem curto, né, então passa ali frango a todo momento, então a cada movimento, cada atividade dela, ela tem ciclos repetidos, muito importantes. Esse aqui é um segundo operador, ó, veja que ele já faz diferente, porque ela tira a coxa do lado esquerdo, ele está tirando a coxa do lado direito. Então ele precisa fazer uma pega, né, diferente para poder fazer a retirada da coxa do frango. Então, quando eu estou avaliando, nesse caso aqui, os perigos, todos eles para mim é um grupo homogêneo, mas vejam que eu tenho uma particularidade que eu não posso deixar passar na minha avaliação. Que para o corte da coxa direita, a necessidade vai ser uma, né, ou a necessidade é mais evidente de uma forma, e para o corte da coxa esquerda, essa necessidade é evidente de outra forma. Então é importante que a gente não deixe passar também essas diferenças, né, que existem em cada uma, em cada uma das atividades, tá? Outra coisa, essa primeira operadora, ela tem uma estatura baixa. Então olha o que ela faz. Para poder realizar o corte da coxa do frango, além da repetitividade, né, como fator de risco, por exemplo, que eu tenho uma postura extremamente prejudicial de ombro, que é uma postura que fica acima de 90 graus durante boa parte do tempo. Ela faz isso o dia todo. Então essa questão postural, nessa primeira operadora, ela é mais importante para o ombro. Nesse segundo operador aqui, ela é mais importante para o punho, porque ele faz um desvio importante de punho para poder realizar o corte da coxa. Então, nesse caso, como eu disse, até pode estar dentro do seu grupo homogêneo de exposição, mas é importante que você aponte, para a coxa direita, então, em relação à postura, ombro direito é prioritário, no caso dessa pessoa. Para o segundo, no caso da coxa esquerda, a postura pior, a postura ruim, é de punho, que precisa fazer um desvio importante para realizar o procedimento. Tá legal? Então, vejam que aqui, olha só, pessoal, tem coisas que eu já posso... desculpe. Vamos lá. Tem coisas que eu já posso partir para ação. Vejam, nesse caso aqui, dessa primeira operadora. É claro que eu vou avaliar, posso quantificar essa postura de ombro, eu posso aplicar uma ferramenta para avaliação disso, mas eu não posso, será, fazer algo mais prático para essa pessoa? Trazer um benefício já de imediato? E olha, vou até sugerir que vocês façam o seguinte, eu já vou dizer na sequência, mas o que a gente poderia fazer de imediato para essa pessoa e resolver esse problema de elevação do ombro dela? Tá? 2 minutinhos aí para vocês pensarem. E vejam que eu estou fazendo isso no mapeamento, tá ok? Como eu disse, eu vou quantificar, ou eu posso quantificar isso na minha análise ergonômica. Eu posso lá perguntar para as pessoas o que é melhor, o que é pior. Eu vou quantificar a repetitividade. A repetitividade nós temos praticamente sempre que quantificar, tá? Mas nesse caso, então, não vou esperar 2 minutos, vamos lá. O que a gente pode fazer para resolver... passei de novo. O problema da elevação de ombro. Vejam, se eu já colocar uma recomendação aqui, na minha avaliação prévia, para que essa pessoa tenha um suporte que ela possa subir, e um suporte adequado, tá, pessoal? Que não seja estreito, que tenha risco de queda, um suporte que seja, por exemplo, de metal, por conta das questões de vigilância sanitária, né, do ambiente, mas um suporte que ela possa subir. E aí, se ela subir, esse ombro naturalmente vai para baixo, né? Ela não vai precisar fazer a elevação de ombro para poder realizar a sua tarefa. Então vejam, eu preciso esperar 3 meses, 6 meses, fazer toda a minha avaliação ergonômica para partir para ação nesse caso? Não, pessoal. Nesse mapeamento inicial,
nós já podemos colocar várias recomendações desse tipo aqui, que são simples. Ah, Thiago, mas eu não sei a altura exata que eu vou ter que colocar. Não tem problema. Coloca ali uma recomendação de que esse suporte tenha que ser suficiente para que ela fique igual a esse cara aqui, por exemplo. Ó. Tá vendo que o ombro dele fica alinhado ao tronco? Eu praticamente não tenho flexão, eu não tenho elevação de ombro para a execução da tarefa. Então você já pode, nesse mapeamento de risco, colocar algumas sugestões práticas para resolver o problema das pessoas. Tá legal? Eu acho isso fundamental, pessoal, porque a gente já vai fazendo um mapeamento onde eu já vou direcionando para a ação. Eu cada vez mais, quando a gente faz assessoria, muitas vezes na análise ergonômica você não tem espaço para fazer isso. Tá? Mas num programa de assessoria, isso é mais tranquilo, é mais fácil da gente desenvolver. Então, na assessoria eu não preciso estar elaborando laudos técnicos a todo momento. Eu não preciso estar elaborando análise ergonômica do trabalho a todo momento, mas eu preciso atender a legislação, o documento oficial para isso, e as intervenções, elas tendem a ser muito mais focadas dessa maneira. Eu tenho uma chance muito maior de resultados quando eu já identifiquei uma solução que é de fácil ajuste e eu vou lá e implemento. Tá? Então, isso funciona muito dentro do seu programa de assessoria, de gestão. Como eu disse, não é o foco aqui do nosso trabalho de hoje, é um mapeamento de riscos, mas entendam que esse mapeamento de riscos que você faz, quanto mais assertivo ele for, melhor lá na frente vai ser para você quantificar. Mais tempo você ganha num segundo momento de coleta. Então aqui, por exemplo, nós já temos um risco identificado, né, ou um perigo, porque nós não quantificamos ainda esse risco, mas nós já temos uma ação. Pode ser que no seu mapeamento, como eu disse, de riscos, isso já seja, né, um relatório em separado, você já resolveu esse problema e aí fica para resolver, para avaliar a questão da repetitividade. Que aí você vai aplicar, por exemplo, uma ferramenta de avaliação como o método OCRA, né, da ISO 11.228.3, ou você vai aplicar uma outra ferramenta de avaliação e assim por diante. Tá? Mas o fato é que eu já tenho uma análise, eu já tenho uma avaliação que é direcionada para a ação. Tá legal? Então aqui nesse caso, né, como eu disse, você pode fazer usar qualquer um dos dois questionários, tá? Tanto faz. Você já vai fazer se você estiver utilizando aquele do E-Social, por exemplo, na avaliação ergonômica, você já vai colocar aqui que existe a postura ruim e existe elevação de ombro, né, durante boa parte do dia. Mas você já pode colocar ali uma observação que uma ação que pode resolver é esse suporte para que ela possa subir, tá? Mas vai resolver mais fácil do que se você tiver que esperar a mudança da nória, né? Vamos supor que você tem uma nória que se ajusta, né, de acordo com o tamanho das pessoas. Vejam, para a empresa implementar isso, demora uma eternidade, tá, pessoal? Não é simples de nós fazermos uma implementação dessas, né, em que a gente tenha condições de mudar um processo, que a gente tenha condições de mudar o layout. Então nós temos que pensar que existem soluções ideais e existem soluções que são paliativas, até que a empresa possa, de fato, eliminar aquele risco. E nesse caso aqui, além de você ter uma solução que é rápida, barata e simples, você pode resolver o problema. Se o ombro ficar numa posição adequada, apenas com esse mapeamento inicial você consegue resolver o problema. Tá legal? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu queria que vocês comentassem, né, nesse vídeo aqui o que vocês acharam, quais são dúvidas que surgem a partir dele, né, porque isso é importante para a gente continuar as nossas discussões. Como eu disse, se você está acompanhando esse vídeo no YouTube, ele fica disponível por uma semana. Se você está acompanhando na comunidade, né, dentro da nossa comunidade, ele está disponível a todo momento, mas é importante, quanto mais discussão nós produzirmos, né, sobre esse vídeo, melhor vai ser para o nosso entendimento. E eu vou deixar, né, na área de downloads a planilha que eu disse para vocês, para fazer um checklist dessa identificação da demanda, e vou fazer um pequeno ajuste, né, também
em uma das planilhas para que vocês possam ter um mapeamento de risco por setor. Tá? Então, quando você estiver identificando a demanda, você já possa fazer o mapeamento de risco de uma maneira um pouco mais simples e um pouco mais rápida também. E aí, se surgir dúvidas no uso da ferramenta, a gente pode sanar essas dúvidas. Tá legal? Pessoal, não se esqueçam de acompanhar o nosso grupo do Telegram, que é Ergonomistas de Alta Performance. Lá a gente vai informando sobre novidades, sobre lives, conteúdos novos que são publicados. Então, eu vou deixar aqui embaixo também o link, né, para que você possa entrar no grupo Ergonomistas de Alta Performance, se você já não está lá, porque é importante para que a gente possa se manter sempre atualizado. Tá legal? Então, pessoal, é isso. Queria dizer, como eu disse, se as dúvidas surgirem, comentem aqui, participem conosco e até a próxima quinta-feira com a nossa próxima aula de ergonomia. Tá legal? Um abraço e até mais!